Nós hoje entramos na quinta mensagem sobre profecia. Já então há 5 domingos, hoje é o quinto. Há 5 domingos vimos meditando nessas coisas, principalmente na bênção de Moisés, servo do Senhor, em Deuteronômio 33, quando Moisés está avisado por Deus de que em breve ele partirá, ele vai morrer. E ele começa a lançar uma palavra profética, e aqui é muito clara a intenção de Deus por meio de Moisés. Moisés não apenas vai contando o que está por vir para a nação de Israel, mas Moisés, usado por Deus, ele era um homem que andava na presença de Deus. Ele começa, na verdade, a dizer qual era o plano de Deus para Israel, para as 12 tribos. Hoje nós entramos na bênção de Zebulon, Deuteronômio 33, verso 18, entendendo algo que já vimos nas 4 mensagens anteriores. As bênçãos para Israel, tanto lá com Jacó primeiro, quanto agora com Moisés, pouco antes de Moisés morrer, em Deuteronômio 33. Essas bênçãos, o Novo Testamento, os apóstolos, o Senhor Jesus entendem que são para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. A bênção de Moisés, que em grande parte é um eco, é uma repetição da bênção de Jacó, mas com alguns detalhamentos. A bênção de Moisés é para aqueles que amam a Cristo, é para aqueles que se entregaram a Cristo. Toda ela é para o Israel de Deus, que não é o Israel segundo a carne, diz Paulo, mas é o Israel segundo a fé. Aqueles que creem em Jesus são legítimos herdeiros da bênção de Abraão, Isaque e Jacó, portanto, da bênção de Moisés. Estamos juntos no pensamento? Isso é para nós. Deuteronômio 33, verso 18, e de Zebulon disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Eles chamarão os povos ao monte, ali apresentarão ofertas de justiça, porque chuparão, beberão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Esse texto expressamente diz que para as tribos de Zebulon e Issacar se destinam as bênçãos do comércio, da agricultura, e destinam-se a eles também as ofertas de gratidão a Deus pela abundância de bens. Deus faria com que essas tribos desfrutassem de uma abundância tão grande, uma fartura tão generosa, que eles ofereceriam ofertas ao Senhor, apresentariam ofertas de justiça a Deus. Eles serviriam como um modelo, e isso é uma intenção de Deus ao longo de todo o Antigo Testamento. Deus queria que o povo de Israel servisse de modelo para as nações vizinhas. E de modo especial agora esse verso 18 de Deuteronômio 33 e também o verso 19 estão dizendo para nós que as tribos de Zebulon e Issacar serviriam para ensinar as nações sobre a quem se deve dar tributos de louvor, a quem se deve apresentar ofertas de gratidão. A resposta é a Deus e somente a Deus, o Senhor. Zebulon daria para os povos a oportunidade, por meio da sua prosperidade, dos sacrifícios que apresentaria a Deus, a oportunidade de os povos, vendo a bênção de Deus sobre Zebulon, abandonarem os ídolos e se unirem a Zebulon, oferecendo a Deus e somente a Deus sacrifícios de justiça, ofertas eticamente corretas, ofertas para o único Deus verdadeiro, possivelmente no Monte Tabor, território de Zebulon e Issacar. Deus igualmente quer abençoar. Hoje nós já tivemos aqui um momento em que podemos ofertar tanto bens, na forma de dízimos e ofertas, como cânticos e também orações a Deus. Tudo isso é oferta no altar de Deus. Quantos aqui ofereceram cânticos ao Senhor? Já podemos apresentar ofertas a Deus aqui nessa noite. Essas ofertas servem de ensino
para que aqueles que entrem por essas portas descubram que Deus é o doador de toda a provisão e por isso merece todo louvor. É um ensino muito simples das tribos de Zebulon e Issacar. Quem ainda não conhece a Jesus Cristo como Senhor da própria vida, ao ver a igreja reunida em adoração, entenderá que Deus, e somente Deus, é a fonte de todas as bênçãos. Tão simples isso, e tão poderoso. A essas tribos, Zebulon e Issacar, tribos vizinhas, o texto diz: destinam-se os tesouros escondidos. Diga comigo, os tesouros escondidos. Já contei aqui anos atrás que conheci uma esposa de pastor. Ela foi esposa de um pastor meu, quando eu era jovem. E aquele pastor já é falecido, pastor Cirano Gomes Mendes. A irmã Juvenete Mendes, ela dizia algo interessante. Ela dizia isso em oração: Senhor, dá-nos teus tesouros escondidos. Ela vivia orando isso. Mais de uma vez eu a ouvi orando assim: Senhor, dá-nos teus tesouros escondidos. Eu não sei, creio que sim, mas eu não posso afirmar categoricamente que a irmã Juvenete estava ciente das bênçãos específicas para Zebulon e Issacar, os tesouros escondidos na areia. Mas é certo que ela orava justamente essa bênção. Aquelas coisas que ainda precisam ser exploradas, que não estão visíveis, que estão ocultas. Essas bênçãos são para Zebulon e Issacar, bênçãos escondidas. Bem-aventurado tu, ó Israel. Eu gostaria que você olhasse para essa pessoa querida que está perto de você agora e dissesse: bem-aventurado é o povo de Deus. Sobre o povo de Deus está a bênção do Senhor. Verso 29 diz: bem-aventurado és tu, ó Israel, quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro, a espada da tua majestade. Por isso os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Tesouros escondidos. Ó Deus, o que o Senhor tem preparado para mim? Frequentemente pessoas oram assim: Senhor, revela-me o que está no teu coração, guia os meus passos. Isso é bênção de Zebulon e Issacar. Deus quer dar para nós justamente aquelas coisas que nós sequer conhecemos ainda, coisas que Ele preparou no seu amor e na sua sabedoria. Moisés diz para Zebulon e Issacar: são os tesouros escondidos. De Gade disse, vamos à bênção de Gade, versos 20 em diante: bendito aquele que faz dilatar a Gade, habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. Ele se proveu da primeira parte, porquanto ali estava reservada a porção do legislador. Pelo que veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. Preste muita atenção. O texto diz que os inimigos de Gade seriam destruídos porque Gade cumpriria a sentença divina. Para Gade estava reservada, diz o texto, a porção do legislador. O legislador de Israel é o Senhor. É Deus quem entrega as leis a Moisés no alto do monte. Nós não temos em Israel propriamente um ministério legislativo, um poder legislativo humano. Nós não temos isso em Israel, não no Israel bíblico. Quem cria leis no Israel bíblico é Deus mesmo. Não há criação de leis por mentes inventivas humanas. Então o Senhor é o legislador. E o texto diz que para Gade está reservada a bênção de cumprir a sentença. Para Gade está reservada a porção do legislador. É Gade que cumpre então a sentença divina, que faz valer a lei de Deus contra os inimigos de Deus. Gade fere o braço e a cabeça do inimigo. O braço são as obras, evidentemente os feitos. A cabeça, logicamente na guerra, é a estratégia. Em Gade está o poder dado por Deus de vencer, de suplantar as ações do inimigo e os planos do inimigo. Quando o inimigo achar
que ele pode esmagar o povo de Deus, ele se deparará com a bênção de Gade. E Deus frustrará o intento do inimigo, e Deus confundirá o plano do inimigo, porque com Gade está a porção do legislador. A Deus pertencem as leis do universo, e Ele é o Senhor da história. Deus, diz o texto, dilataria o território de Gade. Agora, é interessante que é dito no mesmo texto, verso 21 diz: por que Deus dilataria o território de Gade? A bênção tem um porquê bem específico. Gade feriria a cabeça do inimigo, Gade feriria a mão do inimigo. Para Gade estava reservada a porção do legislador, ou seja, executar o juízo de Deus, a sentença de Deus contra os inimigos de Deus. Gade teria o seu território profundamente, extensamente dilatado. Por quê? Agora veja só. Porque veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. E aí a gente tem que voltar para a história de Israel para entender do que o texto está falando. Na verdade, a tribo de Gade, os rubenitas e os gaditas. Então, se a gente olhar para o mapa de Israel, preste muita atenção no mapa. Eu vou tentar montar aqui visualmente o mapa. Aqui nós temos o Egito a oeste. Israel sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho. Aqui está Mediterrâneo. Atravessa o Mar Vermelho, vem para o extremo leste, para passar o Rio Jordão e dominar todo esse trecho de terra entre o Jordão, o Mar Salgado, o Mar Morto, que está bem aqui, e o Mar Mediterrâneo. Essa porção de terra aqui é chamada de terra prometida. Israel sai do Egito, vem para o extremo leste, agora vai ter que voltar, passando o Rio Jordão, sob a liderança de Josué, não mais de Moisés, passando o Rio Jordão para dominar o território à beira do Mar Mediterrâneo, entre o Mar Mediterrâneo, o Rio Jordão e o Mar Morto. Só que, quando Israel chega aqui no extremo leste, os rubenitas e os gaditas se maravilham, porque a terra é muito boa para a criação de gado, e eles são criadores de gado. Eles chegam para Moisés e dizem: deixa que a gente fique com um território aquém do Jordão. Deixa essa terra aqui para nós. Gente, Moisés reage duramente. Eu vou ler para vocês esse encontro dos representantes de Ruben e Gade com Moisés em Números capítulo 32. O texto diz assim: as tribos de Ruben e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazar e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade e disseram: Atarote, Dibon, Jazar, Ninra, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beon, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para a criação de gado, e os seus servos possuem gado. E acrescentaram: se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a estes seus servos como herança. Não nos façam atravessar o Jordão. Verso 6 de Números 32. Moisés respondeu aos homens de Gade e de Ruben: e os seus compatriotas? Irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Vai todo mundo entrar na terra prometida enquanto vocês, rubenitas e gaditas, ficam aqui já nas passagens, no bem bom, é isso que vocês estão propondo? Por que vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes deu? Foi isso que os pais de vocês fizeram quando os enviei de Cades Barneia para verem a terra. Os espias, quando os espias voltam da terra prometida, 10 dos 12 desanimam Israel. Agora Moisés está comparando os homens de Ruben e de Gade aos 10 espias desanimadores. Foi isso, diz Moisés, que os pais de vocês fizeram quando os enviei de Cades Barneia para verem a terra. Depois de subirem ao vale de Escol e examinarem a terra, desencorajaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes tinha dado. A ira do Senhor se acendeu naquele dia e ele fez este juramento:
como não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram o Senhor com integridade de coração. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daqueles que lhe tinham desagradado com seu mau procedimento. E prossegue Moisés: e aí estão vocês, raça de pecadores, pondo-se no lugar dos seus antepassados e acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se deixarem de segui-lo, de novo ele os abandonará no deserto, e vocês serão o motivo da destruição de todo este povo. Meu Deus. Eles pediram as terras daqui, disseram: não vamos para a guerra, deixa o povo ir sozinho. Quem quer dominar aquele pedaço de terra lá, entre o Mediterrâneo e o Jordão, que vá, nós já temos nossa terra, nossa porção. Moisés dá essa dura repreensão, e os líderes de Israel, os líderes das tribos de Gad e Ruben, se curvam. E aqui nós temos os cabeças das tribos, anciãos, se curvam. Verso 16. Então se aproximaram de Moisés e disseram: gostaríamos de construir aqui currais para o nosso gado, cidades para as nossas mulheres e para os nossos filhos. Mas nós nos armaremos e estaremos prontos para ir à frente dos israelitas, até que os tenhamos levado ao seu lugar. Enquanto isso, nossas mulheres e nossos filhos morarão em cidades fortificadas para se protegerem dos habitantes da terra. Claro, no extremo leste ainda havia nações inimigas de Israel, poderiam atacar. Não retornaremos aos nossos lares, dizem eles, enquanto todos os israelitas não receberem a sua herança. Não receberemos herança alguma com eles do outro lado do Jordão, uma vez que a nossa herança nos seja dada do lado leste do Jordão. Disse-lhes Moisés: se fizerem isso, se perante o Senhor vocês se armarem para a guerra, ou seja, lutariam pelos seus irmãos, e isto era algo que seria feito diante do Senhor. Se fizerem isso, se perante o Senhor vocês se armarem para a guerra, e se armados todos vocês atravessarem o Jordão perante o Senhor, até que ele tenha expulsado os seus inimigos da frente dele, então, quando a terra estiver subjugada perante o Senhor, vocês poderão voltar e estarão livres da sua obrigação para com o Senhor e para com Israel. E esta terra será propriedade de vocês perante o Senhor. Mas se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. E estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. Construam cidades para as suas mulheres e crianças, e currais para os seus rebanhos, mas façam o que vocês prometeram. Então os homens de Gad e de Ruben disseram a Moisés: nós, seus servos, faremos como meu Senhor ordena. Nossos filhos e nossas mulheres e todos os nossos rebanhos ficarão aqui nas cidades de Gileade. Mas os seus servos, todos os homens armados para a batalha, atravessarão para lutar perante o Senhor, como meu Senhor está dizendo. A bênção de Gad. A bênção de Gad é a bênção primeiro dos encorajadores. Sim. Lutaremos juntamente com os nossos irmãos. Não deixaremos nossos irmãos sozinhos. A bênção de Gad é a bênção daqueles que discernem quando Deus está com eles, mas também discernem quando Deus está com seus irmãos. A bênção de Gad é a bênção daqueles que apoiam seus irmãos, porque percebem a bênção de Deus com eles. Moisés os adverte dizendo:
Não desanimem seus irmãos na luta contra o inimigo. O não desanimar será: lutem juntos. Quem luta para que seus irmãos conquistem sua herança, sua terra prometida, pode descansar a cabeça no travesseiro, em paz, com a bênção de Deus, porque se tornou um encorajador dos irmãos. Quem luta só pelas suas próprias bênçãos, corre o risco de não ficar com bênção nenhuma. E esse é justamente o perigo acerca do qual Moisés alerta a tribo de Gade. Se vocês não forem lutarem com seus irmãos, todos nós perderemos a guerra. Vocês ficarão sem território e nós também, todos ficaremos sem nada. Deus não vai aceitar um povo dividido. Aliás, Jesus vai dizer, né? A casa dividida não subsistirá. U Mint Aung e Dao Mary Win, cristãos em Myanmar. Desde que eles se entregaram a Cristo, passaram a ser excluídos e insultados pelos familiares, pelos vizinhos, nesse país chamado Myanmar, na Ásia. Todos, familiares, vizinhos, insultavam, acusavam Mint e Mary Win de serem traidores da fé budista. E por causa disso, eles não foram mais considerados birmaneses. Quem nasce em Myanmar, a antiga Birmânia, é chamado de birmanês. Eles passaram a ser considerados traidores da fé budista e não mais birmaneses. O Mint, antes do coronavírus chegar a Myanmar, era um assalariado trabalhando na construção de estradas. Lá ele conheceu o Maung, falou de Jesus para Maung, e esse rapaz se entregou a Cristo, se tornou irmão de fé e passou a viver com Mint. Mas também lá em Myanmar, o chamado isolamento social, por causa, aspas nesse por causa aí, sob o pretexto do coronavírus, fez com que cristãos perdessem o emprego e ficassem, evidentemente, sem renda para alimentar a família. Além disso, além de terem ficado sem renda, e essa notícia é de 5 de outubro deste ano, está bem recente essa história que eu estou contando para vocês, que é fato real. Além de terem ficado sem renda, sem possibilidade de alimentar a família, toda a ajuda distribuída na comunidade aos necessitados foi entregue apenas para pessoas budistas. Cristãos não tinham direito à ajuda humanitária. Sabendo da situação dos cristãos desamparados em Myanmar, a Missão Portas Abertas, que é uma missão internacional que recebe apoio da nossa igreja mensalmente, viajou, uma equipe da Portas Abertas viajou a Myanmar para encontrar-se com esses irmãos. Levaram palavras de encorajamento, forneceram assistência imediata com alimentos, e aí o Mint disse estas palavras: neste tipo de situação, estou muito deprimido e sem esperança. A vida sem trabalho e sem renda é muito difícil para um pai de família. Quando recebo esse tipo de ajuda e encorajamento de meus irmãos cristãos, percebo que nosso Deus é aquele que cuida de nós e nunca nos abandona. Nosso Deus é aquele que cuida de nós e nunca nos abandona. E aí o Mint encerra com muito obrigado. Missão Portas Abertas, em 29 de outubro agora, fez uma live solidária com artistas cristãos, lideranças cristãs,
chamada Um com Eles, um com os mais de 260 milhões de cristãos perseguidos e espalhados pelo mundo. O número já subiu. Há alguns anos éramos 250, hoje somos 260 milhões de cristãos perseguidos. Na Índia, Kiran enfrentava a perseguição dos vizinhos por ser cristão já fazia 13 anos. 13 anos. Durante o Covid, muitas pessoas zombaram dele dizendo: olha só, você afirma que seu Deus proverá as suas necessidades, mas agora, onde está o seu Deus? Isso na Índia. Ligue para ele, queremos ver se ele vem te ajudar. Como resposta, Kiran apenas orava e torcia para que um milagre acontecesse e servisse de testemunho para os perseguidores. Aí ele diz, de uma maneira inesperada e grande: Deus mostrou misericórdia e favor para conosco, enviando a missão Portas Abertas para nos ajudar com compras. Sinto-me verdadeiramente abençoado e honrado pela ajuda oportuna. Louvo a Deus pela vida e trabalho de vocês, e nós estamos nessa, viu, meus irmãos? Nós somos parte disso. Louvo a Deus pela vida e trabalho de vocês. Obrigado por estarem ao nosso lado nessa hora de necessidade. Moisés diz que Gade teria o seu território expandido, teria a bênção sobre os seus inimigos, porque os líderes do povo se uniram a seus irmãos na batalha. Esses somos nós até o fim, olhando para os nossos irmãos nas suas lutas, lutando com eles e dizendo: meu irmão, a conquista da tua terra prometida é conquista da minha terra prometida também. Se você entrar na posse dessa bênção que o Senhor prometeu para você, você pode ter certeza, meu irmão, que eu também estou abençoado. O texto diz: Gade habita como a leoa. Há quem diga que os únicos felinos que vivem em bando são os leões. Os demais vivem a sua vida solitária. As leoas vivem em grupo e, já foi pregado aqui, elas têm um interessante hábito de focinharem, esfregarem o focinho e lamberem umas às outras, justamente onde as outras leoas, as leoas que elas estão lambendo e focinhando, não conseguem se lamber, a própria cabeça e o pescoço. Ou seja, Gade habita como leoa. Gade é como quem cuida de quem não consegue se cuidar sozinho. Cuide. Vamos à bênção de Dan. A bênção de Dan é um único verso, só o verso 22 de Deuteronômio 33, mas poderia ser a bênção de mais longa análise nessa noite. O verso único sobre Dan é este aqui: de Dan disse. Dan é cachorro de leão que salta de Bazã. Que bênção estranha. Dan é um filhote de leão, é um leãozinho que salta de Bazã. O filhote de leão, ele tem uma característica: ele salta sobre os inimigos, ele pula, e o texto fala sobre o filhote de leão saltando. Ele salta e ele, de um modo geral, ataca por trás. Ele é um perigo, salta sobre o inimigo, ataca por trás, mas é perigoso mesmo sendo pequeno. E a tribo de Dan era, sem dúvida, uma das menores tribos de Israel. Um leãozinho, pequenininha. Mas com a bênção de Deus e com a sabedoria de Deus, ela surpreenderia o inimigo, pegando-o de surpresa e suplantando. Ser pequena não seria problema.
problema não é ser pequeno. Jesus, com 12 homens, colocou o mundo de cabeça para baixo. O que faria de Dan uma tribo fraca? Onde está a fraqueza do povo de Deus? Lembrando que essas bênçãos são bênçãos para o povo de Deus, para o Israel de Deus. A tribo de Dan vai migrar para o extremo norte com o passar do tempo, e lá, se misturando com nações estranhas a Israel, irá desaparecer. Ficará mergulhada no mais terrível paganismo, vai se descaracterizar completamente e sumir. Séculos depois da bênção de Moisés, em Deuteronômio 33, Juízes capítulo 18, agora Israel está debaixo da liderança de Josué. Moisés já é morto. Josué está liderando Israel, mas Josué também está prestes a partir, e Dan fracassa. Juízes 18:1 diz: naquela época não havia rei em Israel. A tribo de Dan estava procurando um local, perdão, só uma correção aqui, Josué também já estava morto. Nós já estamos no meio do livro de Juízes. Josué também já estava morto. Estamos no período dos Juízes. Volto para o texto. Naquela época não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava, diga comigo, procurando um local onde se estabelecer. Agora olha o que o texto diz: pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Como não havia recebido herança? Se lá atrás com Josué, tanto Dan quanto Gad, Azer, as demais tribos todas entraram em guerra contra os territórios cananeus, como Dan ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel? Diz Juízes 18, verso 1. O texto vai dizer para nós que os danitas fracassaram em se estabelecer no seu próprio território. E a pergunta que a gente faz então é: o que aconteceu? Qual o problema dessa tribo? Vamos para Juízes 1, voltemos um pouquinho. Quantos estamos juntos no pensamento? Quando Israel, diz o verso 28, se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Os amorreus confinaram a tribo de Dan à serra central, não permitindo que descessem ao vale. E os amorreus igualmente estavam decididos a resistir no monte Heres, em Aijalon e em Saalbim. Mas quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. Por que isso aconteceu? Por que os amorreus conseguiram resistir aos danitas? Se eles tinham a bênção de ser como o filhote do leão. A bênção dizia que eles venceriam os inimigos, atacariam os inimigos pelas costas, os suplantariam, como o leãozinho faz. O próprio capítulo 1 de Juízes vai dizer para nós porque eles fracassaram apesar de terem a bênção. Olha o perigo disso, hein? A bênção revelava exatamente o que Deus queria fazer, mas no caso de Dan, não se realizou. Por quê? O próprio capítulo 1, capítulo 2 de Juízes vai dizer a partir do verso 1: o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Deus é fiel. Tirei vocês do Egito, trouxe-os para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que
não os expulsarei da presença de vocês, eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e ao lugar chamaram Boquim. A palavra Boquim significa pranteadores, gente que chora profundamente. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. O anjo do Senhor diz no capítulo 2, o que a gente acabou de ler aqui no capítulo 18, né? Dan começa a vagar procurando terra. Capítulo 1 tinha dito que os amorreus encurralaram Dan. O capítulo 18 diz que Dan está caçando terra. O capítulo 2 diz o porquê. Porque eles não mantiveram a aliança com o Senhor. Não derrubaram os altares. Não rejeitaram completamente os ídolos. Mas ficaram namorando Deus enquanto flertavam com os ídolos. A gente olha para isso aqui e vê um povo que tinha uma bênção, uma palavra profética de Moisés. A Bíblia diz, com todas as letras, que somente Jesus superou Moisés. Depois de Jesus, o homem que viu a face de Deus, ou Deus cara a cara, quando o anjo aparecia a Moisés na tenda do encontro, Moisés, um grande homem. A palavra de Moisés, servo do Senhor, não se cumpre. E Deus diz por que não se cumpre. Por um motivo bem simples. As gerações futuras precisam manter viva a promessa. A promessa foi feita à geração final da vida de Moisés, ou do final da vida de Moisés. Geração que debaixo da liderança de Josué conquistaria Canaã. Mas a pergunta que a gente faz é, e o texto já respondeu para nós, e se as futuras gerações falhassem? A bênção seria perdida? A bênção de Moisés cairia? O texto já deu a resposta para nós. A resposta é um retumbante sim. E no caso de Dan, para sempre. Isso é tão sério que a tribo de Dan sequer aparece no livro do Apocalipse. Você vai ver lá a listagem dos 144 mil, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, uma numeração simbólica para falar da perfeição do povo de Deus. Dan não está lá. Dan sumiu. E é o texto final. Está fora. As gerações futuras não levaram a sério a palavra de bênção que envolvia uma aliança. Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de pactos. Cumpre as cláusulas da aliança e tudo o que Ele prometeu virá à existência. Rompe com as cláusulas e não se cumprirá o que Ele falou. Juízes capítulo 2 diz algo seríssimo. A advertência é seríssima. Estamos juntos? Verso 6. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu, diga comigo, uma nova geração, que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Olha o que o texto vai dizer.
Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de invasores que saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Meu Deus, não dá para imaginar isso. Israel agora entra na terra prometida, vai guerrear, e Deus diz: vão perder. Percam diante dos inimigos de vocês, porque vocês são um povo que rompe com a aliança. É um povo adúltero. Os profetas vão dizer repetidamente que a ação de Israel dando as costas para o Senhor às gerações futuras era comparável ao adultério, era infidelidade conjugal. Meu Deus, olhe para essa bênção. Meus irmãos, vocês sabem muito bem, eu já estou há 23 anos no ministério, sendo 20 deles no pastorado. Nesses 20 anos de pastoreio, eu estou cansado de ver pessoas que receberam promessas tremendas e essas promessas nunca se cumpriram e não se cumprirão. Porque é gente que não persevera em cumprir os mandamentos do Senhor. Fica, zela e entra na terra prometida. Permanece. Essa é a bênção que os danitas perderam. Grande advertência a Bíblia nos faz. Não sejamos como os homens de Dan. Amém? Não sejamos como esses que recuam. Eles vão, no meio do caminho eles se cansam. No meio do caminho entra a confusão na cabeça deles, a mentira, o engano, a maledicência, um monte de coisa, a preguiça. Disse-me disse, sei lá, entende. Um monte de baboseiras vindas do inferno, vai tudo entrando na cabeça deles. Aí eles olham para trás, acabou. Não espere mais nada dali. Se foram. Deus não nos chamou para ficarmos no meio do caminho sem o cumprimento das promessas. Eu quero ir até o fim. Naquilo que Deus tem para mim. Essa é a questão. Eu não quero olhar o brilho do ouro e dizer: será que aquilo ali é de Deus para mim? E esquecer, como foi ministrado na quarta-feira passada, esquecer aquilo que Deus já objetivamente falou. Eu não quero reinventar a voz do meu Senhor. O que Ele falou, Ele falou. Vamos à sequência final desta mensagem. A bênção de Naftali. Diga comigo, Naftali. Esse nome é interessante porque lembra naftalina, né? Mas não tem nada a ver com Naftali. É uma tribo de Israel. Naftali. Não tem nada a ver com naftalina. A bênção de Naftali. De Naftali disse, verso 23, Naftali, saciado de favores, farto da bênção do Senhor, possui o lago e o sul. Talvez a região mais bela e mais fértil de Israel seja essa aqui, porque quando a gente vai olhar o mapa de divisão das tribos, Naftali está nas praias do Mar da Galileia, território fertilíssimo, riquíssimo, uma terra muito, muito privilegiada. E Deus aqui, Ele fala sobre prosperidade financeira. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre prosperidade financeira. Quem aqui quer viver com fartura financeira?
Eu vou repetir a pergunta. Quem aqui deseja viver com fartura financeira? Todo ser humano, né? A gente olha a criação de Adão, de Eva, eles são postos no jardim, no Éden. A Bíblia diz que é terra de ouro, ouro puro de Ofir. Terra de Avilá, terra onde há muitas pedras preciosas, muita beleza, muita riqueza. Ou seja, o ser humano foi feito para o belo. Nós não fomos feitos para a feiura. Nós fomos feitos para aquilo que é belo e nós fomos feitos para a abundância. Mas eu, pensando aqui na bênção de Naftali, preciso ressaltar duas coisas. Primeiro, prosperidade, e aqui a gente está falando de finanças mesmo, prosperidade financeira, pode ser bênção divina, mas pode não ser. E a prosperidade financeira deixa de ser bênção quando, em primeiro lugar, preste muita atenção, ela não pode ser posta a serviço do Senhor. Se essa abundância, se essa fartura não pode ser colocada por mim aos pés do Senhor, ao serviço do Senhor, ela deixou de ser bênção. Ela virou ídolo. A Bíblia tem exemplos de pessoas extremamente ricas, servindo a Deus com seus bens. Exemplo, José de Arimateia. José de Arimateia, a Bíblia diz, era muito rico, tinha um túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda havia sido sepultado. Jesus de Nazaré é tirado da cruz, o corpo dele, e José de Arimateia pede o corpo a Pilatos e diz: eu quero sepultá-lo. José de Arimateia possivelmente era um discípulo anônimo do Senhor. Ele sepulta Jesus com honra, num sepulcro novo escavado na rocha, um grande e belo sepulcro de um homem rico. A Bíblia diz que mulheres da alta sociedade romana sustentavam o colégio apostólico, Jesus e os 12, elas mantinham o colégio apostólico com grandes donativos. Discípulas, mulheres piedosas, que sustentavam Jesus e os 12. Nas suas viagens, na sua hospedagem, no seu alimento, elas cuidavam do Senhor e dos 12. A Bíblia diz que uma mulher chega com um vaso de alabastro, com um perfume de puro nardo, caríssimo, de alto preço, quebra o vaso e derrama aquele perfume sobre o Senhor. Aquilo era caríssimo. Gente que coloca bens a serviço de Deus. Quando a nossa prosperidade pode ser colocada a serviço do Senhor, com um coração voluntário, sincero, que ama a Deus, ela ainda é bênção. Mas quando ela não pode ser posta a serviço do Senhor, ela se transformou em ídolo. Em segundo lugar, a prosperidade financeira deixa de ser bênção quando ela nos dá uma falsa sensação de segurança. E a sensação de segurança é tanta que se transforma também num ídolo, e a pessoa não quer mais se sujeitar ao sofrimento por amor a Cristo, porque ela está confortável na sua riqueza. Eu tenho a minha casa, o meu carro, o meu emprego. Como vou abrir mão de qualquer uma dessas coisas para sofrer por Cristo? John Piper escreveu Completando as Aflições de Cristo. Eu estou lendo esse livro, graças a Deus me foi emprestado. Piper propõe algo poderoso na introdução. Ele diz o seguinte: Cristo preparou uma oferta de amor para o mundo por meio de seu sofrimento e morte pelos pecadores. Então Jesus na cruz do Calvário é a oferta perfeita por meio do sofrimento para a nossa salvação. Piper continua dizendo: a oferta é completa e não lhe falta nada, não há nada a ser acrescentado a essa oferta. Cristo é, como Salvador, absolutamente suficiente. Mas John Piper completa: exceto uma coisa. E aí ele não vai dizer algo que acrescenta valor à cruz, não, porque a cruz é suficiente, mas algo que traz a cruz para perto.
Ele diz, exceto uma coisa: a apresentação pessoal feita por Cristo mesmo para as nações do mundo. E aí ele vai explicar como é essa apresentação pessoal. A resposta de Deus a essa falta, a essa necessidade de o sacrifício perfeito de Cristo ser entregue ao mundo, ser apresentado ao mundo, a resposta de Deus a essa necessidade é chamar o povo de Cristo para fazer a apresentação pessoal das aflições de Cristo para o mundo por meio do seu próprio sofrimento. Deus, diz Piper, em algo que ele chama de extraordinária conclusão, Deus pretende que as aflições de Cristo sejam apresentadas ao mundo por intermédio das aflições do seu povo. Como as pessoas verão o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário por elas, vendo o sofrimento do povo de Cristo, para que elas recebam a mensagem de Cristo. É o que Paulo vai chamar de completar as aflições de Cristo. Naftali fala sobre uma enorme abundância financeira. Meus irmãos, não é errado ser rico ou ter abundância de bens materiais. Isso nunca foi pecado. Não há nenhum mandamento na Bíblia, olha, sede pobres. Não existe isso. Mas existe mandamento: vós ricos, não ponhais a vossa segurança na transitoriedade dos bens. Isso Tiago fala, irmão do Senhor. Não coloquem o coração nas riquezas, tenham o coração no Senhor, sigam prosperando, mas deixem tudo à disposição do Senhor. Tudo é dele. Amém? Tudo é do Senhor. Deus é o dono da vida, da morte, do tempo, da história, dos bens, das nações inteiras. Deus é o dono dos campos, Deus é o dono da chuva, Deus é o dono da relva verde. Deus é dono de tudo. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. A última bênção na qual entramos nesta noite é a bênção de Azer. É unção em abundância. É a fresca unção, a autoridade espiritual abundantemente. A igreja não é um gatinho diante do mal, a igreja não fica sem saber o que fazer diante do mal, a igreja não fica desorientada, o povo de Cristo não fica desorientado diante de demônios ou o que quer que seja. O povo de Cristo sabe exatamente o que fazer diante da ação de Satanás: mandá-lo embora, resisti-lo. De Azer disse: bendito seja Azer dentre os filhos de Israel, seja o favorecido de seus irmãos, mergulhe em azeite o seu pé, produza muito azeite a terra de Azer, de ferro e de bronze sejam os teus ferrolhos. Presta atenção. Azer ficaria no extremo norte de Israel como uma muralha, impedindo a vinda dos invasores. Por isso o texto diz: de ferro e de bronze sejam os teus ferrolhos. As trancas das muralhas de Azer seriam intransponíveis, diz Deus. Mergulhe em azeite o teu pé, de ferro e de bronze sejam os teus ferrolhos, e como os teus dias, ou seja, longos, poderosos, assim seja a tua força. Deus diz: força para você, Azer, por todos os teus longos dias. Terra de oliveiras, terra de pão, terra de luz, terra de unção. É isso que o azeite produzia, né? Pão, diga comigo: pão, luz, unção. Os inimigos vindo do norte teriam em Azer a barreira,
E Azer teria força até o último dia da vida. Força até a morte. Isso nos faz lembrar o Salmo 84. E eu peço que você fique de pé, por favor. Por favor, repita. Nós vamos recitar juntos o Salmo 84, do verso 1 ao verso 7. Diga comigo: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração, a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde ponha seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de lágrimas, faz dele uma fonte. A chuva enche os seus tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Feliz és tu, ó Israel. Quem é semelhante a ti? Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro, a espada da tua majestade, pelo que os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Que Deus te abençoe. Ame ao Senhor, sirva ao Senhor, ande com Cristo, e que a bênção de Deus seja sobre a tua vida e a tua casa.